Olá, pessoal! Nessa videoaula, vamos calcular a dimensão do espaço das matrizes M por N. O que eu vou fazer é, principalmente, dar uma noção intuitiva de como calcular, de ver e de saber a dimensão. Fazer um caso pequenininho, 2 por 3. E depois eu provar o caso geral, que é M por N, de forma precisa. Então, a ideia é o seguinte: considere o conjunto das matrizes com M linhas e N colunas. Ou seja, um elemento daqui é dessa forma. E o que eu quero provar é que a dimensão do conjunto das matrizes é M vezes N. Ou seja, pensa em quantas entradas nós temos aqui. Cada entrada é uma dimensão. Por exemplo, essa coluna toda tem M entradas. Tá? 1, 2, 3, 4, até M. Aqui também tem M entradas. 2 vezes M, 3 vezes M, 4 vezes M, M vezes N. Então, se eu quiser provar que a dimensão é M vezes N, de fato, o que a gente tem que fazer? Achar uma base com M vezes N elementos. Então, como que a gente faz isso? Então, antes de tudo, vamos pensar o caso 2 por 3, só para trabalhar. Se eu quisesse trabalhar com 2 por 3, quem seria o meu espaço gerador? Quem seria a minha base? Então, os elementos que eu já ia pensar direto, e eu espero que fique claro que seja esse elemento aqui que vocês vão pensar, esse, e o que eu estou falando é que esses 6 elementos formam uma base. Tá? Isso aqui, o alfa considerado por esses 6 elementos é uma base. Para ver que é uma base, eu teria que provar que são AIs. Então, se eu colocasse o AIJ, tudo tem direito aqui, tem que provar que todos os AIJ são zeros. E, além disso, eu tenho que provar que isso aqui gera tudo. Mas para provar que gera, era só colocar aqui o A11 vezes isso, mais o A12, mais A13, mais A3, mais A21, mais A22, mais A23. Então, todo elemento daqui está aqui, e LI. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, a dimensão do M23 é 6. Agora, como que eu provo isso no caso geral? Ou seja, como que eu vou escrever isso? E a parte chata é escrevendo mesmo, fazendo uma conta gigantesca. E o problema que a gente vai ter é notacional. Então eu vou passar esse exemplo, como eu vou fazer de cara para vocês, como fazer com precisão, que é o seguinte. Considera o EIJ exatamente esse jeito aqui, ó. Olha como que eu escrevi K e L por causa de símbolos, estão faltando letras. O que eu quero escrever com EIJ? O EIJ vai ser a minha matriz que seja zero em tudo que é lugar, com exceção de um termo aqui, que é exatamente a entrada I, J. Então, como que eu escrevo isso? Matriz é formada por cada elemento em que o K é a minha posição da minha linha e o L é a posição da minha coluna. Ou seja, desde escrever como o AIJ, eu estou escrevendo como AKL, porque o IJ aqui teria problemas. Então, quem é o número EIJ? O EIJ é um número que seja 1, se K é igual a I e L é igual a J, e 0, caso contrário. Tá? Ou seja, só para fixar a ideia, o E11 é exatamente 1, 0, 0, 0, 0, 0 e todo mundo 0. Tá? Ou seja, só 1 está aqui. O E22 é 1 aqui, o E31 é 1 aqui, o restante 0 e assim sucessivamente.
Foi isso que eu escrevi aqui, só que por caso é IJ qualquer. E o que a gente vai afirmar é que o conjunto alfa, formado por esses elementos aqui, é uma base de M por N, do conjunto das matrizes M', N colunas. Como a gente prova isso? Isso aqui acaba porque a cardinalidade de alfa é exatamente M vezes N. Então vamos lá, vamos provar isso. Olha a escrita como que fica. Eu tenho que provar que esse conjunto aqui gera tudo, e ainda caso isso aqui seja zero, só tem um jeito, que todo mundo é zero. Todos os A e J são zeros. Bem, vamos escrever isso aqui de um jeito diferente. Vamos escrever na linguagem matriz. Isso aqui, tudo isso, só para dizer que vale isso. A1, 2, A1, N, A2, 1, A2, 2, A2, N, AM1, AM2, AMN. Tá, se a gente fizesse somatório aqui todo, daqui até aqui, é exatamente esses elementos. E o que acontece é 1. EIJ com I igual a 1 até M, J igual a 1 até N são LIs. Por quê? Porque se isso aqui era zero, só tem uma explicação. A1 é igual a zero, A1, 2 é igual a zero, A1, N igual a zero. Pois, vou dar um asterisco aqui. Pois se a equação asterisco é nula, se somente se, A i j é igual a zero para todo i j. E 2, que a gente precisa provar é que o span de E e J igual a 1 até N de J igual a 1 até M gera, é igual a M por M linhas N colunas. Isso aqui eu vou tentar escrever isso, mas por essa igualdade aqui, trivial. Tá, então o que eu queria passar nessa aula, a parte mais complicada mesmo é a escrita. Mas muitas vezes olhando a entrada, eu gosto de dizer que é intuitivo ver qual é a dimensão dela. Quantas letras eu preciso? É a dimensão que vai ser usada. Então, só para ter uma ideia, aqui, essa aqui é a maneira de escrever esse somatório todo, e esse é como botar os dados em um único só. Um outro jeito, quem conhece a linguagem de somatórios, depois eu posso uma hora fazer, colocar isso aqui a parte de baixo. Isso aqui vai ser o somatório de I igual a 1 até M, J igual a 1 até N, de A, I, J, E, I, J. Tá? Esse somatório aqui todo pode ser simplificado se vocês escreverem desse jeito. Tá? E esse símbolo aqui são iguais. Então fica a sua escolha, mas é bem trabalhoso. O ruim disso é que a gente não vê muito aqui. É mais difícil ver. Mas, em compensação, aqui é o melhor jeito de ver. E aqui é a linguagem vetorial que a gente está usando. Ou seja, o E1, E2, E3, E4, todo mundo é vetores. E combinação linear de vetores, em que um vetor é uma matriz. E é isso que eu queria passar para vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.